Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. Jericó, lugar para lançar a capa. Opa! Então hoje Isso nós é bom. temos aqui, né? Isso aí é um texto hoje tremendo, né? Um ensinamento de vida para nós. Então presta muita atenção hoje, no programa de hoje, que vai ter muita coisa que vai falar o seu coração aí, ok? Então nós temos aqui em Marcos 10, 46, 52, hoje eu acertei o versículo. E o livro também? E o livro também. Hoje eu não. Aquele dia eu confundi Josué com juiz, mas tá bom, né? São primos. São primos. Então vamos lá. Fala sobre o cego de Jericó. Fala assim, depois foram para Jericó e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a chamar e a dizer, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele clamava cada vez mais, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamasse. E chamaram o cego, dizendo-lhe, tem bom ânimo, levanta-te que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Só repetir esse versículo 50 aqui. E ele, lançando de si a sua capa, guarda aí, hein? Levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe, que queres que te faça? E o cego lhe disse, mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu Jesus pelo caminho. Neste texto de Marcos, podemos destacar uma das expressões bíblicas mais fortes e importantes para quem quer viver uma mudança de forma radical na sua vida, lançando de si a capa. Hoje você vai ter a oportunidade de jogar um bocado de capa fora aí, hein? Está guardado aí, você vai tirar e jogar fora. Este fato que aconteceu na porta da cidade de Jericó nos traz uma confirmação da base que o Senhor Jesus nos ensina a respeito daqueles que querem viver o verdadeiro evangelho. Devemos deixar para trás aquilo que nos dá uma falsa segurança e segui-lo, pois ele é a nossa verdadeira segurança. Quanto mais tempo você carregar essa capa, mais pesado, mais suja ela vai ficar. Então hoje nós vejamos o exemplo deste cego, né? O pastor Rogério vai falar ali e depois eu vou jogar a peteca do cego aqui pro Rogerinho, né? Ainda bem que a peteca não é a capa, né? Não é a capa. Segura aí. Beleza. Então você já conhece o nosso telefone de acesso, né? O nosso WhatsApp, então onde você pode interagir conosco, né? Que é o 984029756. Então você digita aí a sua participação, sua pergunta, né, seu pedido de oração também, caso deseje enviar, né, mas precisa ser digitado, tá? Sempre lembrando que não dá para ser gravado, mensagem, ou mesmo uma ligação que não tem como atendermos aqui, tá joia? E aí então, dentro do possível, do nosso tempo, a gente quer ir passando para você, e citando, aliás, as participações aqui, né, Rodrigo? De novo nós estamos em Jericó, né? Então, Jericó realmente é uma cidade muito importante no contexto, tanto da história de Israel, quanto também no contexto da vida e a trajetória de Jesus. Jesus passou em alguns momentos em Jericó e sempre que ele passou em Jericó, ele marcou a vida daquela cidade através daquilo que foi feito na vida de pessoas naquela cidade. Uma destas
idas de Jesus e, nesse caso, a última passada de Jesus por Jericó, né? Jesus, ele encontra ou está no caminho dele esse cego, porque o cego já estava lá e Jesus foi passando por perto, né? Então, uma das coisas que nós precisamos ver, Guerra, que eu acho Sim. extremamente importante no contexto daquilo que a gente quer trabalhar hoje, é o que realmente representa essa capa. O que é essa capa? Né? Sim. Então, se você parar para pensar, a capa é só um pedaço de pano que a pessoa joga nas suas costas, né? E poderia até pensar nisso. Com certeza. Né? Ou algo que serve para dar volume. Sim. Né? Mas a capa, nesse contexto, né, da cultura e Sim. nesse tempo, nessa região principalmente, era uma coisa que trazia uma certa estabilidade. A capa, ela poderia ser o refúgio, porque é uma região que chove pouco, então, mas as noites são frias. Sim. Então a capa, ela poderia proteger do inverno. sol durante o dia, que era Sim. intenso, e também do frio da noite. Então era como se fosse a casa ambulante. E é essa visão que eu quero que você tenha, de uma casa ambulante. Essa capa era aquilo que dava proteção. E é exatamente isso que esse cego teve que deixar para trás. E é muito interessante porque antes de ser curado, ele já deixou a capa para trás. Com certeza. Então, quando ele foi chamado pelo Senhor, né, quando viraram para ele e falaram, tem de bom ânimo, porque o mestre te chama, ele sabia que o mestre, que Jesus, o filho de Davi, a quem ele tinha clamado, tinha ouvido o seu clamor e que em Cristo ele ia ter uma solução. Então ele não ia mais precisar daquilo. A capa nessa situação funciona como a muleta para o coxo. É a mesma coisa. Então é algo que traz segurança. Uma outra coisa importante... Uma falsa segurança. Uma falsa segurança. Uma outra coisa importante nesse contexto da capa é que ele vivia às margens ou à beira da cidade, no portão da cidade, e ele vivia das esmolas que lhe eram dadas. Quando ele toma a decisão de lançar de sobre si a capa, ele também está tomando a decisão de que aquele estilo de vida que ele tinha e aquela dependência das pessoas e da boa vontade das pessoas em dar a ele algo já não mais ia ser necessário. Então, é extremamente importante porque ele não apenas trata a questão, né, da sua subsistência, mas também de uma nova postura diante da vida. Né? E essa capa, na realidade, significava, além de tudo isso, você falou, essa questão de alguém dependente. Né? Sim. Precisava ser conduzido, ser levado para algum lugar. Né? E ele ainda cego, então ele lança fora. Né? Exatamente. E essas três palavras, para mim, assim, até eu já preguei em cima disso, são determinantes na vida de qualquer pessoa. Né? Ou seja, ou levanta-se, né? Tem de bom ânimo, ele te chama. Né? Então, assim, essa decisão de, sabe, não sair dessa prostração, né? Ter esse ânimos, não é? E entender que todos nós temos um chamado, né? Todos nós, o Senhor nos chama para cumprir. Lançar a capa fora. Exatamente, um chamamento. Ok, nós já temos participações. Olá, pastores, Deus os abençoe abundantemente. Peço orações para os meus filhos amados, a Cindy, o Tiago e o Luiz Eduardo, e para o meu esposo, que o Senhor seja lâmpada para os pés deles, fortaleza, coragem, amor e paz. Muito obrigado, é a Cleides. Um grande abraço, Cleides. Deus abençoe a sua vida. Glória a Deus. Temos uma outra participação aqui. A paz do Senhor, pastores amados, bom dia. E que Deus continue lhes dando cada vez mais sabedoria para vocês. De Frutal, Minas Gerais. Amém.
Glória a Deus. Vai chegando as participações, né? Amém. Nós temos aqui, questão de, vejamos o exemplo deste cego. Primeiro, temos necessidade. Ele tinha necessidade. E eu tenho certeza que você que está nos assistindo também tem necessidade. Não é? Todos nós temos necessidade. Agora, ele tinha necessidade de duas coisas. Ele tinha necessidade, primeiro, que ele estava ali porque ele precisava daquela esmola de pedir ali para ele sobreviver. Só que quem passou ali ia trazer um outro tipo de sobrevivência para ele. Sem mendigar, sem ter que pedir, não é? A Bíblia fala que nunca viu, né, um necessitado, nunca viu ninguém que precisasse se humilhar, né? Porque o Senhor, Ele nos exalta. Então, muitas vezes, né, nós precisamos de quê? De entender que aquele que passava ali era a pessoa certa para tirar ele daquele local ali. Ele tinha as necessidades, tinha. Só que a partir da hora que ele teve o contato com Jesus, as necessidades dele passaram a ser supridas. Porque Jesus é o pão da vida e ele supre as nossas necessidades. E a Bíblia fala, já fui moço, mas... E hoje sou velho, mas nunca vi um homem mendigar o pão, não é isso? Nunca vi o justo, nem o filho do justo mendigar o pão. Não é? Então é muito profundo isso. Então, né, de tanta profundidade que eu vou passar para o pastor Rogério. Não é? Mas antes de aprofundar, profundidade, antes de ir muito profundo, deixa eu aqui contar uma benção, né, que a nossa irmã Ione lá de Curitiba está contando uma benção e Amém. Muito nos alegramos com isso. Meu nome é Ione, venho aqui contar uma das bênçãos recebidas, que foi a conversão do meu marido. Ele já tinha aceitado a Jesus uns anos atrás, e no dia 12 agora de março, ele se batizou. Estou muito feliz, ele agora é outra pessoa, em nome de Jesus. Peço oração pela minha saúde, sinto dores na minha perna esquerda há 4 anos. Nenhum médico sabe o que é, pois já fiz vários exames e não aparece. Só um milagre mesmo, peço oração pela minha cura. Obrigado, amém. Não é assim como Deus fez na vida do seu esposo, vai fazer também na sua vida. E em nome de Jesus, se for uma operação espiritual, no nome de Jesus, esse espírito vai ser repreendido sobre a sua vida, né? E toda a base legal, caso ele tenha para poder atuar, nós repreendemos assim em nome de Jesus, e que o Senhor possa trazer sabedoria e entendimento, não é? E discernimento a respeito dessas coisas, no nome de Jesus. Bom dia, sou Poliane de Belo Horizonte, gostaria de saber até quando lutar, pois sou divorciada e ainda oro pelo meu ex-marido. Até quando saber que tenho que deixar a capa? Ele está noivo e casará em 3 meses. Obrigado. E aí, Rogerinho? Já emenda. Já vai aqui na profundidade. A profundidade. Olha, eu quero primeiro, Rogério, falar com a dona Ione de Curitiba. Curitiba, Na hora que você estava lendo, a visão que eu tive foi de uma coluna. Então, se a senhora ainda não procurou um médico especialista em coluna, eu acho que a senhora deve procurá-lo. Tá certo? Então, procure, porque essa dor nas pernas, ela pode ser algo proveniente da coluna. Então, é o que eu queria passar para a senhora. Com relação a saber, né, essa situação, né, de orar. Aí há uma necessidade, ok. Então, vamos conectar essa questão da necessidade, aí, que é conectar. Conectar não pode faltar, não. Não pode faltar, não. Ai, meu Deus. Porque, olha bem, você tem uma necessidade que é a necessidade de uma companhia. Sim. E Deus conhece essa necessidade. Agora, o que você precisa discernir é se essa companhia, que já foi antes uma companhia que é o seu marido, é aquele que vai suprir essa necessidade sua hoje. Por quê? Porque ele não quer se colocar nessa posição de novo. Então,
vocês se divorciaram, a gente não sabe em que circunstâncias isso aconteceu, nem por que motivo isso aconteceu, mas é muito claro que ele está dando um direcionamento na vida dele, e esse novo direcionamento que ele está dando na vida dele, já que ele vai casar daqui a 3 meses, não inclui você. Então, a necessidade, ela continua. Agora, é buscar de Deus como que Deus vai suprir essa sua necessidade. Então, como Guerra disse, as necessidades nós temos e todos nós temos. Todos os seres humanos, eles têm necessidade, todo ser vivo tem necessidades. Necessidades emocionais, necessidades afetivas, necessidades físicas, necessidades de suprimento financeiro. Então, necessidades de reconhecimento, de aceitação, essas são necessidades legítimas. E a necessidade de ter uma pessoa junto com você, uma pessoa que te ajude, uma pessoa que caminhe junto com você, para que juntos vocês alcancem o propósito de Deus, é uma necessidade que todo ser humano tem. Deus viu isso lá no Éden, quando ele reconheceu que não era bom que o homem estivesse só. Ele viu isso. Deus reconheceu essa necessidade no homem. E aquele que reconhece a necessidade, ele pode suprir essas necessidades. Então, vá até ele, né? Que ele vai suprir as suas necessidades. E esse ex-marido dela já jogou a capa. Já, A aliás, dele já jogou, quem porque já tá tomando... já tomou uma outra. A posição É, porque agora é um posicionamento dela. é dela, porque ele já tá vivendo a vida dele, né? Então, deixou bem Você claro. entendeu, minha irmã? Então, é um posicionamento seu a partir de agora, né? De lançar a capa fora. E uma coisa é orar por, e outra coisa é você carregar a capa ainda sobre seus ombros, não é? Então, as coisas são diferentes, São. tá bom? Então, é isso que você precisa se posicionar, tá bom? Bom dia, sou Vinícius Sabará. Os planos de Deus podem ser anulados da nossa vida por causa das dificuldades de romper na vida cristã? Olha, Vinícius, os planos de Deus, eles não são frustrados. Agora, o que nós podemos fazer é dizer sim ou não ao projeto de Deus para nós. Mesmo que sejam projetos momentâneos, e a gente pode dizer não para aquele projeto. Isso não significa que o projeto e o sonho de Deus para nós acaba. Exatamente. Não. Quando você voltar e quiser reassumir esse compromisso e essa aliança com o Senhor, na dependência dEle, aquilo que Ele tem para você, você vai viver, né? Agora, não dá, e aí é uma outra coisa que muitas vezes a gente fica assim, né? Deus, se você em determinado momento diz não, Ele vai levantar outra pessoa que diz sim para fazer momentaneamente aquilo que você poderia fazer, né? Mas Ele não vai deixar de abençoar o outro porque você não quis ser o canal de bênção. É que você precisa entender que é privilégio nós cumprirmos a vontade de Deus em nossas vidas. É um privilégio nosso. Ou seja, que a vontade do Senhor seja estabelecida em nossa vida. Nós é que somos privilegiados. Nós somos privilegiados. É lógico. Mas muitas vezes a gente começa a dar ouvidos a Satanás e seus demônios e aí achar que, sabe, eu vou ter que renunciar aos meus sonhos, os meus projetos. E, ou seja, em suma é isso mesmo. Sabe, para que se estabeleça os planos e os sonhos de Deus na nossa vida, que a própria palavra diz que a vontade dele é perfeita, não é? É boa, é agradável, não é? Então, consequentemente, eu preciso abrir mão dos meus sonhos. O que é o mais importante? Cumprir os teus sonhos ou que a vontade do Senhor seja estabelecida na sua vida, ok? Então, isso é uma coisa importante. Isso, Guerra, só um pouquinho, deixa eu avançar aqui, que está chegando muita participação. A paz, pastores, quero muito conversar com vocês. Mas escrever um e-mail eu acho mais complicado para pensar o real motivo. Teria como um dia, quando vocês estiverem reunidos e eu puder ligar para vocês e vocês me derem um feedback? Meu nome é Tatiana, de Mossoró. Preciso muito conversar com a Clínica da Alma.
Irmã, faz o seguinte, ó, envia um e-mail lá para a Clínica da Alma, assim, relatando a real situação, e aí a gente tenta ver se é possível um horário, assim, não é que é muito difícil não, mas a gente conseguir conciliar um horário para estarmos juntos, ou um de nós, para poder ouvir você e conversar com você, ou pelo Skype, ou algum outro sistema assim gratuito para poder, de chat, para a gente poder conversar, tá bom? Então, mas de qualquer forma envia um e-mail lá, para o e-mail que está aparecendo aqui, contando exatamente em síntese o que é que está acontecendo, o que você está vivendo, para a gente ver essa possibilidade. Tá? Não é impossível, não é dificílimo, mas a gente tem que conciliar a questão dos horários, tá bom, querido? Peço oração pelo meu esposo, que está em coma há 7 meses, e ela manda aqui a foto, né, do seu esposo entubado, né, em coma, DDD 44. Nós vamos orar assim, viu, minha irmã? Aqui no final do programa. Deus é rei e Ele é fiel. DDD 49, a pessoa enviou para nós. Amém. Cremos nisso. É verdade. Bom dia, pastores. O programa é ótimo. Deus fala muito através de vocês. Falou muito comigo hoje essa palavra. Amém. Por favor, orem por mim, pela minha casa e a minha saúde. Obrigado por esse programa. Deus abençoe. Rita, de Serra Negra, ali interior de São Paulo, né? Perto, do lado de Águas de Lindóia, né? Deus abençoe. Obrigado pela sua participação. Bom dia, irmãos, graça e paz. Me chamo Maria de Fátima, sou de Belo Horizonte, me converti em 2010 e congrego na Igreja Batista do Barreiro. Tenho muita vontade de ir ao encontro da Clínica da Alma, porém meu esposo ainda não é convertido e não permite que eu vá. Tenho uma filha com 5 anos que se chama Vitória e é o motivo pelo qual não me deixa ir, devido não confiar, deixá-la com outras pessoas. Gostaria que orasse pelo meu marido, que se chama Rogério Policarpo. Esse cara é fera, hein? Não é, Rogério? Ó, só Rogério, pelo nome dele é o cara. Vamos orar por ele, vai converter em nome de Jesus. Amém. O Rogério é tudo fera, né? Olha lá, meu guerra. Esse nome é o nome. É, né? O cara. Rogério, nós temos aqui, devemos clamar e reconhecer que Ele pode nos socorrer. Amém. Que foi o que esse cego fez ali. Ele clamou, ele gritou, crendo que Jesus podia socorrer. E muitas vezes, irmãos, né, você que está muitas vezes de capa aí, né, muitas vezes carrega a capa aí porque isso impede você até de clamar ao Senhor. A capa do orgulho, né, muitas vezes impede, né? A capa da posição social muitas vezes impede, não é? E então tem muitas capas aí que impedem você de clamar ao Senhor. Primeiro que ela faz, uma das capas aqui que impede é a capa da incredulidade. Ela impede você, tá, de reconhecer que Ele pode te socorrer, não é? Então eu vou passar aqui para o pastor Rogerinho para ele dar aí um guinado, que eu tenho certeza que tem mais capa aqui, ele vai falar com você. Amém? Ô Guerra, você falou do orgulho, você falou da posição social, sim, da incredulidade. Você falou da incredulidade, sim, mas tem também a capa da posição ministerial. Sim. Muitas vezes, você, por estar numa posição de liderança, acha que não pode clamar ao Senhor diante daqueles que você lidera. Ou como vão ver você como um líder espiritual se você está colocando diante do Senhor e clamando ao Senhor por coisas que talvez você não precisaria ter mais. Olha, se você pensa dessa maneira, você está agindo de uma maneira totalmente equivocada. Porque aqueles que Deus colocou debaixo da sua liderança precisam entender que você, apesar de líder, continua sendo um homem que tem necessidades e um homem que precisa de Deus. E precisa muito mais de Deus por estar na posição que você está.
Então, se tem alguém que precisa de Deus, esse alguém é o líder. Porque debaixo da sua autoridade, da sua liderança, existem outros que continuam precisando de Deus. Uma outra capa é a capa da independência. Sim, não com é? certeza. Quando nós agimos na independência, É verdade. não é? Na autoconfiança ou na autossuficiência, isso impede a gente chegar e clamar. Então, para que eu vou clamar se eu posso fazer? Com E será que certeza. pode mesmo? Nós temos uma limitação. Com certeza. E quando nós clamamos, nós estamos dizendo, Senhor, eu cheguei no meu limite. Ou, Senhor, daqui para frente eu não tenho mais o que fazer. Mas eu sei que o Senhor pode, porque não há impossíveis para o Senhor. Né? Tem aqui uma pergunta, Guerra, que é uma questão assim, ética, e para a gente poder dar um posicionamento. Diz assim, são os meus conterrâneos lá do Rio Grande do Sul. Paz tem um parente que a esposa ela é cristã. Sim. Né? Ele é católico e apresentarão o bebê na igreja dela. Agora ele quer batizar na católica também, por ele não ser crente. Né? Qual batismo será válido? É a pergunta. Que é a Maria lá de Paverama, no Rio Grande do Sul. Eu assim, deixa eu aqui falar, não é questão de validade, porque para nós cristãos, ou seja, nós entendemos que o batismo ele não está vinculado à questão de salvação, a pessoa não vai ser salva se não se batizar ou batizar. Né? Ou seja, o batismo é um cumprimento de uma ordenança, não é, estabelecida pelo Senhor. É um testemunho para fora. Então, entendemos, a igreja evangélica entende que para a pessoa se batizar, ela está se identificando com o sacrifício de Jesus. Por isso que nós entendemos que depois de uma certa idade que a pessoa está em condições ou apta para poder dizer publicamente, não é? Ou seja, eu quero morrer para o mundo, quero viver para Cristo, ou seja, eu reconheço que Jesus vem em carne, está sentado à destra de Deus Pai. Então eu confirmo publicamente e através dos meus lábios eu declaro que eu quero viver para Cristo e morrer para o mundo. Então nós entendemos que para você fazer ter uma atitude dessa, tem que ter um entendimento e uma idade, né, que possa entender isso. E aí não existe uma idade assim, a partir de tal ano, tal. Não é isso. Aí depende muito de cada líder, dos pais, se for uma criança, né? A vida, entender a vida. Então, nesse sentido. Então, diante dessa explicação que eu estou dando, mesmo que batize quando pequeno, a pessoa vai ter que crescer nos caminhos do Senhor e aí, então, quando tiver uma idade apropriada, através dos ensinos, a orientação dos pais e também da igreja local, a pessoa se batiza. Não sei se vocês estão de acordo com a minha posição. Não, é isso mesmo. Não, mas não, Com certeza. não tem nem outra posição. Muito obrigado pela Tá confiança completo. de vocês. É isso Tá bom. mesmo. Então tá bom. Certinho. Vamos para frente. Né? Não devemos nos importar com o que os outros estão falando. Não é? Ele clamou, ele não estava preocupado com a opinião dos outros. E muitas vezes a gente deixa de tomar certas atitudes dentro de um local ou por medo, né? Insegurança, que é uma capa que as pessoas carregam de insegurança, ou então de vaidade. Que aí você fala assim, o que as pessoas vão pensar de mim? Meu querido, você tem que perguntar o que Deus vai pensar de mim, não o que as pessoas não. E o que eu vou conseguir aqui, entendeu? Qual o canal que eu vou entrar aqui que vai me trazer isso? O que vai me trazer água viva, não é? Então, muitas vezes as pessoas estão preocupadas com o que os outros falam e acabam perdendo a bênção, viu? Então, tira essa capa da vaidade aí e lança ela o mais longe que você puder, tá? Mais longe mesmo. Se puder, queima ela.
bota fogo nela e queima essa capa, fica livre dela. Para não correr o risco de ir lá, voltar e pegar de novo. Para não correr o risco de ir lá e pegar de novo, tá? Aliás, livra dela. Antes do mestre falar aqui, inclusive essa tem sido a realidade de muitas pessoas que têm vivido nas nossas igrejas. Pessoas que já experimentaram a cura da sua cegueira ou da sua dor, mas continuam usando essa maldita capa, né? No sentido de coitadinho, tadinho de eu, né? Conhece isso? Tadinho de eu, ora por mim, me ajuda, e aí volta, por quê? Muitas vezes a capa é interessante, né? Para manipular as pessoas, a autocomiseração, isso mexe, não é, com as emoções do próximo, e aí eu vou ser beneficiado. Enfim, essas são algumas capas, e já assim respondendo aqui ao nosso querido irmão Farley de Sarzedo, que disse que entrou no programa agora, queria que nós pudéssemos repetir, mas aí você dá uma assistida aí na reprise à noite, ou você dá uma olhadinha aí na internet, e você vai encontrar esse programa daqui talvez 48 horas ou coisa assim. Mas essas são algumas das capas, algumas das possibilidades, né, que existem de capas. É interessante, Rogério, porque mesmo não sendo muito claro, né, no relato de Marcos, mas a gente vai ver esse mesmo episódio em outros evangelhos, onde esse cego, ele incomoda as pessoas com o clamor que ele estava fazendo. Então, certeza. Ele era cego, mas não era mudo. E nem surdo, né? E nem surdo. Então, ele clamava e clamava de maneira que as pessoas ficaram incomodadas e chegaram ao ponto de falar com ele para não clamar, para parar, porque já estava incomodando. Agora, como nós falamos no princípio, Guerra, nós temos necessidades. Sim, com certeza. E cada um sabe exatamente qual é a sua necessidade e o tamanho dessa necessidade para gerar essa motivação necessária para levantar esse clamor. Ora, não adianta eu chegar perto de alguém e falar, pare de chorar, ou pare de sentir a dor que você está sentindo. Eu não tenho como fazer isso. Eu não tenho como medir a dimensão da dor, a dimensão da necessidade. Então, não dê ouvidos àquilo que muitas vezes pode vir para te inibir, de ir aonde você sabe que tem a solução para você. Esse cego sabia que ele tinha uma oportunidade. E agora, gente, essa foi a última vez que Jesus passou ali por Jericó. Essa realmente era a última oportunidade na visão daquele cego, né? Visão daquele cego, que ele teria para realmente receber a cura. Claro que Deus poderia curá-lo depois, como tem curado muitos outros depois da morte e da ressurreição de Jesus. Mas ali, então, essa era a oportunidade. Jesus não voltou mais em carne em Jericó, né? Então, não ouça aquilo que os outros estão dizendo para te desanimar e para te paralisar. Vá de acordo com a sua fé e à medida da sua necessidade. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.